Fala, meus amigos, e aí, tudo beleza? Quase que nosso bilhetinho bateu em odd 112 aí, por pouco aí, quase a gente não ficou com money aí, tá chegando perto, hein? Uma hora eu vou acertar. No próximo domingo vai ter, se você tiver o interesse aí de me acompanhar, eu faço apostas aí no mercado esportivo somente nos escanteios, beleza? Eu trabalho aí de forma profissional e resolvi aí no ano de 2025 começar a compartilhar aí as minhas apostas no YouTube. No dia 5 eu vou trazer esses quatro jogos aí, que vocês estão vendo aí na minha tela. O primeiro vai ser do chinês às 8 horas da manhã, depois às 15h45 o jogo da Irlanda, Série B e Série A, 19 e 20 horas respectivamente. Eu vou falar para vocês o que eu vou fazer, eu sempre explico, eu gosto de fazer uma análise rápida aí dos jogos que eu vou fazer e que eu vou fazer cobertura. E você fica aí comigo até o final do vídeo que eu vou trazer um bilhete da rodada para que vocês possam apostar, vocês que gostam aí de bilhetinho, beleza? Olha, o primeiro jogo aí, como eu falei, vai ser no chinês o Montreal versus Shanghai Port. E o que eu vou fazer nesse jogo? Esse jogo aí, apesar do Xangai estar em melhor posição na tabela, ele é o quarto aí na tabela do chinês, ele vive uma fase parecida aí com a do Wuhan, beleza? São duas vitórias, um empate e uma derrota para cada equipe nos últimos 5 jogos. O Wuhan, ele possui mais média de marcação de escanteio e chega a 4. Já o Xangai, jogando fora, ele é um time mais forte que o Wuhan. Isso nem sempre foi assim. O Wuhan aí foi um time, um bicho papão aí nos campeonatos anteriores aí do chinês. O Xangai ele só tem média de 4 escanteios cobrados, juntando as equipes só tem média de 10.4, beleza? O interessante aqui é que os times juntos, eles chegam aí a 100 ataques perigosos. Não marcam tantos escanteios, mas eles atacam bastante. Então o campeonato chinês aí, ele é corrido, beleza? O meu interesse aqui nesse jogo é só pegar os escanteios no fim de cada tempo, pois as equipes elas têm boas porcentagens nesse momento do jogo, tanto no final do primeiro tempo, tanto no final do segundo tempo. Dos últimos 4 jogos em casa, do One Three Towns tiveram escanteios aí após aos 38 minutos, igualmente do Xangai. Olha só que média interessante. Então são essas duas apostas aí que eu vou fazer. Aqui eu só pego se o Xangai ele estiver perdendo ou empatando no primeiro tempo. Claro que o jogo ele tem que estar com pressão e no fim do jogo a mesma coisa. A média das equipes em ambos os momentos do jogo, tanto no final do primeiro tempo tanto no final do segundo, é 1.1. Só um alerta para vocês, é só se tiver compressão e o Xangai estiver perdendo ou empatando o jogo, porque ele é o favorito mesmo jogando em casa. Show? Valeu o like de vocês? Deixa o like aí pro amigo para ajudar o trabalho, valeu? Olha, indo lá pro irlandês, quem me acompanha aí já pegou green no Derry City. Eles vão jogar com o St. Patrick's Athletic, que é o líder do campeonato irlandês. Como eu falei, esse jogo ele vai começar às 15h45. O Derry ele tem se mostrado aí um time bem consistente aí na marcação dos escanteios quando ele joga em casa, mesmo ganhando o primeiro tempo. Se ele ganhar o jogo contra o St. Patrick, ele pode assumir a liderança. Olha só os números do Derry em casa, ele é consistente, olha, 4, 5, 5, 8, 7, 7, 4, ele é um time consistente mesmo ganhando o jogo aqui, ó, 2-0, 3-0, 5 escanteios, foi nesse jogo aqui que a gente pegou o green no Derry contra os Sligo Rovers, beleza, tá registrado tanto no canal, tanto no Telegram. O St. Patrick, ele é o líder isolado aí do campeonato, ele tem uma tendência de dominar o jogo quando ele ganha o primeiro tempo e marca escanteio quando perde. É uma equipe de contexto, então tem que tomar muito cuidado com o St. Patrick. Aqui ele teve um expulso, ele perdeu, não marcou escanteio. Aqui ele teve um empate, ele ficou na média aí de 3 escanteios. Só que quando ele ganha, ele dá espaço para o adversário, menos aqui porque o Waterford United é um time aí, uma babinha, então não tem do que se preocupar. Mas se você olhar aqui, ó, ele sempre está numa de contexto, beleza? Quando ele ganha, ele concede, quando ele está perdendo, ele vai atrás.
exceto esses 2 jogos aqui. O Shamrock é um time muito forte também, então tem que aprender a ler os números. Se a equipe não marcou tantos escanteios em determinado jogo, se ele tem a tendência e não marcou, tem que ver o porquê. O adversário é forte, teve expulsão, ou realmente teve um apagão, ou a equipe não é consistente. Então sempre tem que entender o contexto, beleza? O Derry ele possui uma média aí de 6,2 escanteios cobrados em casa e o St. Patrick de 4,1. É uma média menor, só que, como eu falei, né, ele é uma equipe de contexto. O Derry City ele possui uma média de 6,2 escanteios cobrados em casa e o St. Patrick ele possui uma média aí de 4,1, chegando a 10,3 as duas equipes juntas. Olha, aqui eu não pego, como eu falei para vocês, os escanteios asiáticos totais do jogo, porque eu não confio no St. Patrick, porque o St. Patrick ele pode abrir o placar e não dar espaço para o Derry fazer os escanteios, e o Derry também ele pode fazer a mesma coisa. Então vocês estão vendo aqui, ó, total de escanteio asiático 9,5. Eu não confio que essa linha vai ser batida, não confio mesmo, beleza? Mas em compensação, aqui eu vou pegar os escanteios do primeiro tempo e do final do jogo. Aqui vai ser independentemente de quem abrir o placar primeiro, basta ter o jogo ter pressão, que eu vou fazer uma aposta aí no primeiro tempo a partir dos 35, porque essas equipes possuem boas médias aí para poder fazer escanteio depois dos 38 minutos, beleza? Olha, indo para a Série B, o que vai acontecer? Eu vou falar para vocês aqui sobre o jogo do Goiás, tá? E o Goiás, ele tá parecendo que quer muito acesso aí para a Série A, ele tem feito gols regularmente em casa, igualmente na boa quantidade de escanteios. O Goiás, se vocês podem olhar aqui, ó, ele tá bem forte nos escanteios, ó, 6 contra o Paysandu, mesmo ganhando o primeiro tempo. Pelo que eu vi, o Goiás ele está com uma média absurda de escanteio marcado logo no primeiro tempo. A maioria desses escanteios aqui que vocês estão vendo, ó, 6, 11, 8, 9, 7, 10, é um absurdo, porque a maioria desses escanteios foram marcados logo no primeiro tempo, beleza? O Goiás ele tem uma média aí de escanteios de 7,9 nos últimos jogos, nos últimos aí 9 jogos, é muito forte. E ataque perigoso do Goiás é de 75. Olha, é bem forte mesmo, beleza? E 15 finalizações. Já o Avaí fora de casa, ele tem aprontado na Série B. Vocês podem ver aqui, ó, ele empatou com a Chape, empatou com o Cuiabá e ganhou lá no Amazonas. Então ele está sendo bem parrudo, está dando trabalho aí para as equipes. E aqui eu tenho até 3 apostas para que a gente possa fazer aí o nosso investimento, beleza? Goiás e Avaí. O que vai acontecer aqui nesse jogo? Olha, a primeira aposta é o mais 8 asiático, mas eu vou ficar somente com o mais 8, beleza? Aqui tá vendo aqui total de escanteio asiático 10,5. 10,5 tá muito esticado. Por mais que os números ali sejam bons para que a gente possa apostar, vai que algum jogador tenha sido expulso durante o jogo, receba uma expulsão, vai que um time ele abra 2, 3-0 e o outro time não tenha força para poder fazer os escanteios. Então a gente que aposta tem que pensar em todas as possibilidades para que a gente possa conseguir o green, mas também tomar o red. Então nessa linha aqui eu não entro mesmo, pode estar pagando aí mais 50 de ODD que eu não entro aqui nesse 10,5. Mas no 8 eu vou entrar, beleza? Então, quando esse jogo começar, lá para os 10, 15 minutos do primeiro tempo, essa odd aqui, ela vai ficar mais ou menos aí 1,90 na linha 8.0. Quando chegar, se conseguir, eu vou pegar, beleza? E se você vê as equipes, elas têm bons retrospectos aí de escanteio jogando contra outros adversários, tá? Quando chegar aos 38 minutos, se o jogo ele estiver corrido, eu vou entrar aí, pois em todos os jogos do Goiás, na Série B até o momento, tiveram escanteios na minutagem a partir dos 35. E uma outra aposta também é se o Goiás sair atrás, eu vou pegar o race do Goiás sem dó nem piedade. Valeu? Só que o Goiás tem que tomar um golzinho primeiro. Eu acho que mesmo sem o Goiás
fazer, tomar o gol primeiro. Mesmo assim, eu acho que ele vai fazer o race, mas vamos ficar aí na cautelosidade. Valeu. E para quem tem a Betano, olha, tá vendo aqui a Betano, ó. Os escanteios asiáticos, os escanteios totais, perdão, do time, tá vendo aqui, ó, escanteios totais do time do Goiás, 5.5, 1,80. Na Betano tá pagando 1,70. Por que na Betano paga menos? Porque esse mercado aqui, ele continua ao vivo. Esse mercado aqui, na 365, ele some, beleza? Só vai ficar o race. Já na Betano, esse mercado, ele continua. Então, se você tem a Betano, está interessado em fazer uma aposta no mais de 4,5 escanteios do Goiás, pode fazer, beleza? Que a chance de green é altíssima. Então, são essas as apostas aí, e eu não vou fazer nada no fim do jogo, porque as equipes não têm bons retrospectos de minutagem no final do jogo para fazer escanteio. Então, eu só vou ficar com essas que eu mencionei, beleza? E o último jogo vai ser o do Juventude e o Galo. Vai começar às 8 horas. O Juventude, ele tá embalado em casa. Olha só o retrospecto do Juventude jogando em casa. Dos últimos 8 jogos, ele ganhou 7 e empatou o último contra o Mirassol. Tomou um golzinho aí, estava ganhando de 2-1 e tomou um empate. Olha, a média de escanteios cobrados do Juventude é 5,5, beleza? É uma média até relativamente boa pelo tamanho do Juventude na Série A. E o Galo, ele tem se mostrado aí muito forte, mesmo nos escanteios fora de casa. É muito forte mesmo, é um time que eu sempre gosto de fazer aposta. E a média de escanteio do Galo é 7, beleza? Cobrados fora de casa, e tem tomado muito gol no primeiro tempo. Se você dá uma olhada aqui, ó, tomou gol do Maringá. A Bet365, nesse jogo aqui, ela fez uma super cotação de primeiro a marcar. Quem botou primeiro a marcar no Atlético Mineiro perdeu. O Maringá, ele abriu o resultado. Eu fiquei de olho. Sempre estou de olho nas supercotações. Sempre estou de olho em tudo. Então, quem estava muito confiante que o Atlético Mineiro ia fazer o primeiro gol, perdeu, tomou o head. Então, pessoal, não é só porque aquela supercotação lá da casa de aposta tá boa, nossa, é isso aí que vai acontecer, não, até porque a casa de aposta, se ela te oferece alguma coisa, toma muito cuidado, beleza? Olha, o Atlético Mineiro tomou o primeiro gol do Maringá, ó, tomou do Mirassol, fez só contra o Caraca, mas aqui, ó, tomou do Santos, tomou do Grêmio, então sempre toma cuidado com o Atlético Mineiro no primeiro tempo. Só que como a gente vai apostar nos escanteios, vai ser essa a mecânica da nossa aposta. Vamos surfar nessa onda de melhor momento do Juventude em casa, principalmente no primeiro tempo, e pior momento do Atlético Mineiro jogando fora de casa. Para quê? Para a gente pegar o race do Atlético Mineiro se ele estiver perdendo. E mesmo se ele estiver perdendo ou empatando, até o fim do jogo, vamos apostar aí nos escanteios dos 80 minutos até o final do jogo. Então são somente 2 apostas aí que eu tenho para fazer no Atlético Mineiro, beleza? Que vai ser justamente essas que eu mencionei. Não vou fazer mais nada, só vou pegar o race do Atlético Mineiro, beleza? Se, ó, aqui, ó, mais de 4,5, é até possível que ele bata essa linha aqui, ó, tá pagando 1,61, tá pagando pouco, 4,5, ou seja, 5 escanteios para o Atlético Mineiro fazer no jogo. Só que eu estou interessado em pegar o race aqui, ó, mais ao vivo, só se ele estiver atrás, beleza? E no final do jogo. Então são essas aí as minhas impressões para os jogos aí do dia 5 de maio. Eu vou estar de olho aí no jogo do Malmo da Suécia, AVS Boa Vista de Portugal, Bragantino e Mirassol. Com certeza eu tô de olho nesse jogo, doido para fazer uma aposta. E o São Bernardo da Série B, beleza? São esses os jogos aí, e esse aqui é o bilhetinho da rodada, valeu? Vou também deixar lá no Instagram para quem estiver me seguindo lá. Um grande abraço e vamos para cima. Fui!